de seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ressuscitou. Aleluia. 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 Ressuscitou. Oh morte, onde estás, oh morte? Quem é tua morte? Qual a tua vitória? Alegria, irmãos, alegria, nós hoje cantamos, o Senhor ressurgiu. Com Cristo nós ressuscitamos, juntos proclamamos, o Senhor nos salvou. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Ressuscitou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste período pascal, que são 50 dias, a liturgia da palavra nos traz essa mensagem, sobretudo da literatura joanina, Evangelho e Apocalipse de São João. No Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu lhes dou a vida e elas jamais se perderão. Caros irmãos e irmãs, todo domingo, toda semana, todo sábado nós estamos aqui na igreja para ouvir essa palavra santa que nos dá alento, que nos dá esperança para continuar vivendo. E hoje o Senhor deixa muito claro e nos anima dizendo: eu lhes dou a vida. Essa vida que o Senhor dá é de duas maneiras. Primeiro, a deu quando morreu na cruz, nos salvou. E dá essa vida constantemente porque Ele é o vivente. Ele está no nosso meio. Como que aquela seiva que nutre os ramos na força do Espírito Santo. É, portanto, essa vida que nos é transmitida 24 horas por dia. Não a vida biológica somente, mas a vida em Deus, a vida cristã, a vida divina. Essa mesma vida que nos conduzirá ao céu. Já que o objetivo de todo cristão, o destino, melhor dizendo, de cada cristão é chegar no céu. Mas para lá chegar, é preciso escutar a voz do pastor. O pastor sabe quem são as ovelhas, o pastor as conhece e elas seguem esse pastor. Mas uma coisa nos deixa impressionados também, porque o pastor, que é o próprio Cristo, também é o cordeiro. Repare, pastor e cordeiro ao mesmo tempo. Aquele cordeiro que está escrito hoje na segunda leitura, diante de quem está uma multidão incalculável, de pé, ou com roupa branca e a palma na mão. Cordeiro e pastor. Cordeiro porque foi imolado, pastor porque é o Senhor, aquele que cuida das ovelhas. E nos deixou muito tranquilos e confortados ainda na segunda leitura, quando no fim
vai dizer São João: nunca mais terão fome nem sede. Quem? As ovelhas. Nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque o cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Essa promessa Deus nos faz. Nós vivemos aqui nesse vale de lágrimas, como rezamos na Salve Rainha, mas esse vale de lágrimas será enxugado na vida eterna. É por isso que a gente enfrenta as provações, as tribulações da nossa vida, porque Deus haverá de enxugar nossas lágrimas. Ninguém que está aqui nessa igreja já deixou de chorar algum dia. Todos que estão aqui, a partir de mim e vocês também, todos nós temos lágrimas nos olhos por alguma coisa. Então essas lágrimas serão enxugadas. É a promessa de Deus, nosso Pai. O bom pastor, aquele que cuida das ovelhas, aquele em frente de quem vamos estar, nos dá essa certeza. Então, o bom pastor do Evangelho de hoje é aquele que conhece as ovelhas. Mas ele diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Nós aqui somos as ovelhas do Senhor. O que é escutar a voz do pastor? Não é simplesmente ouvir com os ouvidos, mas escutar com o coração. Uma palavra, é fazer da nossa vida a vida em Cristo. E se a gente quiser resumir mais ainda, para não gastar tempo trocando em miúdos isso, amar o próximo. Aqui está resumido tudo o que a gente tem que fazer para dizer que está escutando o bom pastor, para poder segui-lo, para terminar no céu. E lá no céu, vocês ouviram como foi que São João narrou. Eu acho muito bonita essa passagem do capítulo 7, porque é impressionante como tanta gente vai se salvar. Vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, e que ninguém podia contar. Às vezes a gente fica desanimado dizendo assim: mas o mundo está perdido, as pessoas não se amam mais, parece que tudo está perdido. Aí na leitura de hoje a gente vai ver que não. Vai ser tanta gente que vai se salvar, tanta gente que estará diante do Cordeiro imolado, uma multidão que não se pode contar. Isso nos deixa tranquilos. E me deixa mais tranquilo ainda porque nossa igreja, nós católicos, nós sabemos dessa verdade, que os que se salvam são muitos. É diferente daquelas seitas para as quais os salvos são apenas uns grupinhos de um tipo de uma elitezinha espiritual que Deus escolheu para botar no céu e dispensou o resto. Ainda bem que não é assim. Parece que São João era católico, porque disse que os que vão se salvar são muitos. Muitos. Mas, padre, será que nós estamos no meio desses muitos? Será que nós estamos no meio dessa visão que São João tem, dessa multidão vestida de branco, de pé? Só depende de nós. Só depende de nós, porque Jesus diz no Evangelho: as ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Então, para entrar lá, ouvir e seguir. É o que o Senhor fala para a gente toda semana aqui, né? Mas fiquemos um pouquinho nessa imagem de São João aqui, contemplando essa multidão incalculável. Outra coisa que nos chama a atenção, além de ser uma multidão, é que essa multidão está de pé. A posição de estar de pé é de quem venceu, de quem está diante de quem venceu também, que foi Jesus. O Cordeiro imolado é o primeiro que está lá de pé. E isso nos garante que a morte não nos leva para dormir. Ninguém morre para dormir. São João diz: todos de pé. Quem está de pé não está dormindo, está de pé. Nós vamos ficar assim, vestidos de branco. O branco representa a vida nova. Só vai para lá quem tem vida nova. Como vai dizer Filipe ao eunuco: tem que nascer de novo. O que é nascer de novo, senão mudar de vida? Repare, mudar de vida. Eu preciso mudar de vida, você precisa mudar de vida. Alguma coisa em nós tem que estar meio torto e a gente tem que desentortar isso durante a nossa vida. Seja um vício, seja um pensamento contrário ao próprio Senhor, seja um comportamento que nunca conseguimos arrumar. Então isso é vestir a roupa branca, mudar o comportamento, mudar o pensamento. A metanoia, quer dizer, mudança de mentalidade, para estar diante do Cordeiro, vestido de branco e com a palma na mão. Que palma é essa? Vencer a tribulação. Os mártires, os santos mártires, sempre estão lá com a palma na mão, um raminho. Esse raminho representa as tribulações vencidas. Quais são essas tribulações?
A gente poderia dizer que são dos dois tipos. As tribulações normais da vida. Vocês todos aqui têm tribulações, eu também. Seja pequena, grande, mas todos têm tribulação. Tribulação na família, tribulação no trabalho, tribulação na rua, tribulação em casa. Quem disser que não passa tribulação, qualquer que seja, está mentindo. Pois bem, essas tribulações todas serão vencidas. Ninguém desanime. Nós estamos vivendo um momento muito forte, não só aqui na nossa cidade, mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, em que muitos jovens e até adultos mesmo, perdem o sentido da vida e, sem mais nem menos, estão se matando. Estão tirando sua própria vida, porque não vê mais sentido na vida. Olha aqui o sentido da vida. Toda tribulação que a gente passa, aí a gente escutou aqui na leitura. E Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Repare, não tem motivo para perder o sentido da vida, não tem motivo para ficar desgostoso. A palavra de Deus nos dá ânimo. As tribulações serão vencidas. Os problemas que nós enfrentamos no dia a dia, na família, no trabalho, seja lá onde for, terá um fim, porque tudo tem um fim. Mas existe outro tipo de tribulação, que não são nossos problemas pessoais. As tribulações como consequências do seguimento a Jesus Cristo. A tribulação daquele e daquela que quer ser santo, quer ser honesto, mas encontra resistência, até mesmo da sua própria família, da sua casa. Quem ficar firme, quem se sustentar na fé e em Cristo, terminará com suas lágrimas enxugadas. Então, a nossa vida aqui, o combustível, o alimento para segurar a gente e levar-nos até o dia da nossa morte, são essas palavras confortadoras da Sagrada Escritura. O Senhor enxugará nossas lágrimas. Então, meus irmãos e irmãs, depois vocês pegam o Apocalipse, não tenha medo de ler o Apocalipse. Ele não faz medo, não é para amedrontar, não é para assustar, não é para dizer que no fim do mundo tudo vai se acabar, não tem nada a ver com isso. O Apocalipse é a nossa história, é uma leitura do passado, do presente e do futuro. Ele tem um raio de alcance muito longe. Nós vamos sumir desse mundo e o Apocalipse ainda vai falar das gerações futuras que virão. O capítulo 7, portanto, quando estiver meio desanimado, quando estiver querendo desfalecer, então leia o capítulo 7. Uma multidão que não se podia contar, todos de pé, com a palma na mão e Deus enxugando suas lágrimas. Ele já começa a enxugar aqui e muito mais no céu. Então, se nosso destino, nosso objetivo é chegar ao céu, vale a pena ouvir, quer dizer, escutar e seguir o bom pastor. Ele está sempre aqui conosco. Hoje vocês vieram à missa como sempre fazem, vão voltar para casa com essas palavras do Senhor, reconfortando o coração, para enfrentar amanhã, a semana que vai começar, com um ânimo diferente. Eu não quero que as tribulações me vençam, porque o bom pastor está comigo. Ele vai enxugar minhas lágrimas aqui e depois. Que nosso coração se abra a essas verdades e que principalmente exercitemos nosso espírito e nosso coração para escutar e seguir o bom pastor. Ele conhece a gente, mas será que a gente o conhece? E primeiramente, será que a gente o escuta e o segue? São perguntas com as quais a gente deve ir para casa hoje. Jesus disse que conhece a mim. Jesus disse que eu o escuto, que eu sigo. Será que eu tenho feito isso na minha caminhada de cristão? Essa semana que está terminando hoje, quantas vezes eu escutei o Senhor? Ou quantas vezes eu escutei a minha própria consciência? O meu próprio coração meio desarrumado? Se vocês prestarem bem atenção, nós também, vocês, eu, todo mundo, nós temos uma tentação muito grande de ouvir o nosso próprio coração e esquecer de ouvir a Jesus, ao bom pastor. Porque muitas vezes a voz do bom pastor, às vezes, vai de encontro com a nossa vontade. E a gente tem sempre vontade de fazer o que o coração quer. Então, que a voz do bom pastor seja a primeira voz a nos falar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,